Bom dia a todos, a graça e a paz. Muito bom mais uma vez estarmos reunidos e tendo o privilégio de transmitir a mensagem, a palavra de Deus, a revelação de Deus, num dia onde está acontecendo as eleições, pelo Brasil, aquelas cidades que estão em segundo turno, e também, como foi mencionado, nós protestantes estamos lembrando e comemorando essa data tão especial para nós, que o momento em que Lutero pregou as 95 teses, aonde dá início à reforma protestante. Então é uma alegria estarmos reunidos nesta manhã. E quando eu estava meditando e pensando sobre o que falar para os irmãos esta manhã, Deus ministrou ao meu coração. Na semana passada, sábado passado, dia 22, eu estava em Limeira. Nós estávamos lá no Oxigênio Limeira, estava ministrando para aqueles jovens líderes da igreja daquela região. E eu estava conversando com um dos pastores que estavam ali, e ele compartilhou a dificuldade que a igreja dele está passando por não conseguir treinar ou não conseguir pessoas para o serviço, para trabalhar na igreja, para desenvolver ministérios. Passado algumas horas, eu estava conversando com o líder da UMP, daquele presbitério, e ele faz parte de uma outra igreja, uma outra IPI, de Limeira também. E ele falou a mesma coisa. Eles estão com dificuldades de levantar pessoas para o trabalho na igreja, para desenvolver ministérios. E isso me despertou esse assunto. E eu fiquei feliz que não é só nós que temos essa dificuldade quanto igreja. Diversas igrejas no Brasil estão tendo essa dificuldade de levantar homens e mulheres que queiram desenvolver o ministério, desenvolver o serviço na igreja, para o reino de Deus. Há 2 semanas atrás, o presbítero Edezon falou um pouco sobre isso aqui, sobre o evangelismo, e no boletim, o pastor acabou de mencionar sobre a nossa eleição para o diaconato que está acontecendo. Então tudo isso me remete ao serviço. O quanto a igreja nos dias atuais tem passado por essa dificuldade. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que estão todos os domingos na igreja, mas são meros espectadores, não se envolvem, não querem se envolver. E por diversos anos e anos e anos, essas pessoas continuam ali sentadas nos bancos, apenas consumindo. Isso é uma realidade, não somente na nossa igreja, mas em todas as igrejas que nós podemos pensar no país. Interessante que, alguns meses atrás, o Ministério Rede Kids propôs fez esse treinamento para novos líderes. Graças a Deus, Deus levantou algumas pessoas para nos ajudar. Mas mesmo assim, há dificuldade. Eu não sei se você já teve a curiosidade de perguntar para os ministérios, para os líderes de ministério, se aquele ministério está precisando de alguém para ajudar, está precisando de líderes, servos. Eu desafio você a procurar um dos líderes dos ministérios da igreja e fazer essa pergunta. Aí você pode estar perguntando, mas Wagner, eu não tenho tempo. Nós vamos falar um pouco sobre isso no decorrer da meditação. Interessante que nós olhamos para essa realidade e nós percebemos que a igreja, ela muitas vezes tem se tornado um lugar onde há um palestrante, onde eu venho todos os domingos ou no sábado ou algum pequeno grupo e consumo a palavra e vou embora. E não faço, e não desenvolvo esses ministérios. A Bíblia, ela trabalha muito a questão do corpo, essa metáfora do corpo, para mostrar como funciona a comunidade. Interessante que, pense um pouco no corpo. Imagine se o fígado decidisse hoje parar. Estou cansado, não quero mais funcionar. O fígado, ele decide parar, ele está cansado, coloque outro no lugar. Imagine, o que seria da sua vida sem o fígado? Ou então, se o coração decidisse, estou cansado, trabalhei demais, trabalhei tantos anos,
né? Não ganhei nada com isso, só cansei. Vou parar, vou decidir parar. O corpo certamente morreria. E assim a Bíblia usa essa metáfora para dizer a importância dos membros e do serviço no corpo da igreja, no corpo de Cristo, dos ministérios. E aí eu pensando nessa meditação, nós lembramos também de uma das ênfases da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, onde o Edezon, ele falou um pouco há 2 semanas atrás sobre isso. Esse princípio reformado, ele nos traz o privilégio de que temos como filhos de Deus. E aí ele diz que nós somos crentes que partilham o sacerdócio de Cristo. Cristo é o grande sacerdote. E nós, como filhos de Deus, nós partilhamos desse sacerdócio. E o que é esse sacerdócio? Esse sacerdócio nada mais, nada é do que você cuidar um dos outros, mas não cuidar de uma forma não cuidar de uma forma onde você esteja sozinho, individualista, mas de uma forma em comunidade. O princípio reformado tem essa ideia, que você utilize os seus dons, que você trabalhe o sacerdócio para a comunidade. E aí, escorrendo um pouco mais, acho que está passando. Vai passar mais um. 2 textos que trabalham essa perspectiva. 1 Pedro 2,5 e 1 Pedro 2,9. Pode passar mais um, por favor? Isso. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Em outro texto, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o princípio reformado. Quis fazer essa menção, lembrando do nosso momento que estamos vivendo, lembrar dessa reforma protestante. Mas isso tudo está incluso, isso tudo está nos mostrando esse serviço. O serviço. E aí, algumas perguntas passam em nossas mentes. Por que temos que fazer parte de um ministério na igreja? Já se perguntou isso? Por que você tem que fazer parte de algum ministério na igreja? Ou então, se Deus é poderoso, Ele não precisa de mim. Logo, não vou dedicar um tempo ao serviço da igreja. Você já se perguntou isso? Ou você já ouviu pessoas que fizeram essas perguntas? E eu, pensando nessas perguntas, eu nomeei algumas razões possíveis pelas quais muitos crentes não desenvolvem ministérios na igreja. Uma delas, talvez algumas pessoas se sintam inúteis, não têm capacidade. Quando nós olhamos essa instituição funcionando, todas as coisas funcionando, você deve olhar e isso deve te trazer algum temor. É impossível fazer alguma coisa numa instituição. Eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer. Talvez você já tenha pensado assim. Ou talvez algumas pessoas estão sofrendo com experiências passadas. Talvez em algum tempo lá atrás você até se dedicou ao ministério, se dedicou a uma comunidade, mas devido a alguma situação que você viveu, hoje você já não confia mais em ninguém, você não desenvolve mais nada. O rancor está no teu coração, a mágoa está no teu coração ainda. Talvez você esteja vivendo desta maneira hoje. Ou talvez tem pessoas que são preguiçosas. Você conhece pessoas assim, certamente? Pessoas que
simplesmente querem ouvir, elas não querem fazer o trabalho, elas querem que os outros façam e eu desfrute deste trabalho. Pessoas preguiçosas. E se imaginarmos que estamos numa sociedade corrida, onde o tempo corre, certamente eu não terei tempo para fazer essas coisas, e eu quero mais ficar em casa, descansar, ficar no meu sofá, não quero me envolver. Ou talvez pessoas que têm outras prioridades. É comum nós ouvirmos isso. Nós colocamos diversas outras coisas como prioridades. Certamente nós temos diversas prioridades que Deus nos ensina, mas o serviço do crente, nós vamos perceber no texto que vamos ler, é algo prioritário, sim, deveria ser, mas muitas vezes não é. Não é. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Sobre o serviço. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. No versículo 7 ao 16. Nós vamos entender um pouco o que a Bíblia fala sobre esses dons, sobre o serviço. E Paulo, na sua carta aos Efésios, ele trabalha esta concepção do verso 7 ao 16. O texto diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está escrevendo esta carta, e essa carta nos mostra algumas coisas importantes sobre o serviço. No verso 7 nós vamos perceber que todo cristão é dotado de um dom, e é isso que nos difere. O que difere vocês é o dom. A nossa fé é o mesmo. A nossa fé é Jesus. Nós cremos nessa verdade. Mas aquilo que nos difere é o dom. Cada um tem o seu dom. Todos nós temos dom, mas não para o nosso próprio deleite, não para a nossa própria vontade. São ferramentas que temos que trabalhar em prol do outro, com o objetivo de glorificar a Cristo. Interessante que quando nós pensamos em dons, Paulo, na sua carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele trabalha essa questão do dom. Mas ali o dom, ele é usado como uma arma poderosa para a divisão. Se você ler o capítulo 12, Paulo está combatendo os homens que utilizavam os dons
para a divisão da igreja. Eu sou melhor que você. O que eu faço é melhor que o que você faz. O que eu faço é maior. E Paulo combate isso em Coríntios. Por quê? Porque o dom ali está sendo visto na perspectiva, numa perspectiva de individualista. Essa pessoa individualista, ela pega esse dom e ela começa a caminhar na igreja achando que ela é o melhor, que ela é melhor que o outro. Só porque eu canto no louvor, eu sou melhor que aquele que toca a bateria. Só porque eu toco uma guitarra, eu sou melhor do que aquele que canta no coral. Enfim, o dom é algo que tem que ser comunitário, não para o seu próprio deleite. E nós entendemos no verso 11 que Cristo, através da sua morte, deu dom a todas as pessoas. Porém, o texto ele distingue alguns dons. Ele diz que tem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, e os santos. Em algumas traduções ele chama de povo de Deus. Todos estes trabalham juntos para que o corpo possa caminhar de uma maneira saudável. O texto diz que esses homens, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres, eles têm esse dom para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? O povo de Deus, a igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso nos mostra que todos nós somos chamados ao serviço. Não é somente aquele que fez teologia, não é somente aquele que toca um instrumento, mas todos nós fomos chamados para o serviço. Portanto, servir no corpo é parte de todo aquele que crê em Jesus. E ao crermos, estamos buscando a unidade da fé da igreja e o pleno conhecimento de Cristo. Então a motivação pela qual nós trabalhamos, pela qual nós servimos na igreja, no verso 13, nos responde essa pergunta: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento no Filho de Deus. Nós servimos na igreja. Você serve primeiro porque Cristo te deu um dom, porque Cristo te deu esse dom. E assim como Cristo te deu esse dom, você vai desenvolver. E ao desenvolver esse dom, você está ajudando a comunidade a chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento no Filho de Deus. Essa é a resposta para o nosso serviço na obra do Senhor. Talvez estejamos querendo servir em ministério de grandes projeções, né? Talvez você possa pensar: eu vou servir sim, mas só se eu for regente do coral, ou só se eu for um ministro igual o Isaías, ou só se eu tocar guitarra tão bem quanto o Tiago, ou só se eu tocar bateria tão bem quanto o Lucas, enfim. Ministérios que estão à frente, que de alguma maneira você está sendo visto. Mas saiba que todos os ministérios, todos os dons são dados por Deus. Rick Warren, ele diz o seguinte: da mesma forma, não há ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns estão nos bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos ou escondidos muitas vezes fazem a maior diferença. O Rick falando: na minha casa, a luz mais importante não é o grande lustre na sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de arrancar meu dedo do pé quando eu me levanto à noite. Não há correlação entre tamanho e importância. Cada ministério é importante porque todos nós somos dependentes uns dos outros para funcionar. Quando eu li essa frase, eu achei sensacional. Às vezes, alguns amigos, eles vêm até a nossa igreja e por muitas vezes eu não estou aqui na frente. Muitas vezes eu fico lá no fundo.
E eles me perguntam, mas dificilmente eu vejo você lá. Certamente eu estou lá com os adolescentes ou eu estou com as crianças. São ministérios que estão lá nos bastidores, mas estão cuidando dos filhos da igreja. Um ministério importante também. Enfim, todos os ministérios da igreja são importantes. Não importa o que você faça. Saiba que o dom quem deu foi Cristo. Ele que te deu. Charles Spurgeon diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão, parafraseando, ou é um servo ou é um impostor. Talvez Tom Rainer, ele diz o seguinte, ele é autor daquele livro A Igreja Simples. Você deve ter lido. Se você não leu, eu indico, um livro bom. Estou lendo, estou vendo alguma coisa sobre esse livro, é muito interessante. Ele diz o seguinte, que muitas vezes, provavelmente, mais do que gostaríamos de acreditar, um membro da igreja deixa um corpo local, porque ele ou ela tem o senso de direito. Sugiro, portanto, que a principal razão que as pessoas deixam uma igreja é porque eles têm uma mentalidade de direito em vez de uma mentalidade de servo. Esse autor, ele trabalha essa perspectiva do direito, mentalidade do direito ou mentalidade de servo. Eu só ajudo, eu só desenvolvo se eu tiver algo em troca. Se eu for reconhecido, ou se eu demonstrar para toda a igreja esse dom, ou se eu estiver na frente, estiver em cima de um púlpito ou de um palco. Porque nós queremos isso. Eu tenho direito, já que eu sirvo eu tenho direito. Mas o servo, ele não pensa desta maneira. O servo pensa apenas em servir. O servo não tem essa ideia do direito. Eu faço, então eu devo ganhar, eu devo receber alguma coisa, eu preciso disso. O autor trabalha esse conceito e isso é muito comum em nossas igrejas. Talvez você já tenha pensado desta maneira. Mas para que eu vou fazer? Eu não vou ganhar nada em troca. Pensando nisso, como fazer para mover os nossos membros da igreja de uma mentalidade de direito para uma mentalidade de servo? Como fazer para que as pessoas entendam, para que nós, quanto cristãos, quanto igreja, possamos entender que nós temos que ter a mentalidade de servo e não a mentalidade de direito? E a resposta eu enxergo no versículo 7 de Efésios. Quando nós entendemos essa graça que foi concedida. A graça foi concedida a você e a mim. Você não merecia, eu não merecia. Você não tinha nenhum direito de receber esta graça, nem eu. Mas Jesus te deu esta graça através da morte e da ressurreição. Você não tem direito, nem eu. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você e para mim, para nós voltarmos à alegria de servir no corpo de Cristo. E por quê? Primeiro, porque Cristo te deu este dom. Porque ele é imprescindível para o andamento saudável do corpo. Assim como a Bíblia, como eu disse no início, a Bíblia relata, usa a metáfora do corpo. E você é um membro do corpo. E ele, o dom, o trabalhar na comunidade, o estar no corpo de Cristo, nos leva ao crescimento do conhecimento de Cristo e à maturidade. Então, talvez esta manhã você esteja refletindo um pouco sobre isso também, assim como eu tenho refletido durante alguns dias, essas semanas, sobre servir ao Senhor.
Por que as nossas igrejas têm tanta dificuldade em achar servos? Sendo que Cristo foi servo. E nós, quanto cristãos, quanto aqueles que estão olhando para Cristo, estão buscando cada vez mais ser parecidos com Cristo, nós não queremos. Alguma coisa está errada. E a pergunta que nós fazemos é: o que você tem desenvolvido em prol do corpo de Cristo? O que você tem feito? Quantos anos você está vindo à igreja e sentado no banco sem se envolver com a igreja? Sem se envolver com o ministério, sem dar do seu tempo, do seu dom para a edificação do corpo. Talvez a preguiça esteja te impedindo. Não dá hoje, estou cansado. Talvez a falta de perdão está dominando o teu coração. Você não curou aquelas mágoas do passado que você teve lá atrás em alguma outra igreja, alguma desavença que você teve com algum dos seus líderes, e você não perdoou, você ainda não foi reatar. Talvez você se ache incapaz. Ou talvez o serviço na igreja não seja a sua prioridade. Eu deixo esse texto com vocês de Filipenses 2, 5, 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A resposta para essas perguntas é: Cristo, Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. E qual a sua busca aqui nesta vida? É ser parecidos com Jesus. Jesus foi o grande exemplo de servo. Se Jesus foi o grande exemplo de servo, e nós buscamos ser parecidos com Jesus, por que nós não se envolvemos com a igreja que não é nossa, é de Deus? Que Deus nos ajude nessa caminhada, que essa palavra nos faça refletir e nos tire talvez de uma zona de conforto, e nos faça servos que trabalham, que ajudam na edificação do corpo de Cristo. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, mas essa palavra está ministrando ao teu coração. Ore a Deus e desenvolva. Nós estamos passando por um processo de diaconato. Ministérios estão precisando de pessoas. Procure um líder da igreja, converse com ele. Eu queria ajudar, eu queria fazer parte dessa comunidade, quanto servo de Cristo. Não seja um mero espectador. Não tenha esse púlpito como um púlpito de shows, onde eu venho, eu recebo, eu ouço e vou embora. Esse é o desafio. Porque Cristo, que foi pela graça que Ele nos deu esses dons.